Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a esse episódio do Café com Tri. Eu sou o Beto Nitrini e estou aqui com Sérgio Magalhães, Érica Magrice e Wagner Espadoto. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, galera? Fala, pessoal. Tudo bem? Cadê o Wagner? Tá aí? Eu tô aqui, eu ainda sinto falta daquela emoção do Beto, sabe, Sérgio? Emoção. Fala, galera, que porra, Beto, você precisa, eu vou te dar uma cafeína, um café. Não, o Beto, tu já postou, como é que você consegue treinar de manhã, aí postou a xícara de café, hoje não rolou essa xícara de café, fala aí a verdade. Wagner, eu já falei que no dia que você passar aquele treino hard pro Betão, não dá pra ele começar o programa, o cara já tá cansado no início, entendeu? E o pior é que ele acorda às 3h30 pra treinar, né? Então é um problema isso daí. Não, já rolou uma nataçãozinha hoje. E hoje, sem mais introduções, temos aqui Reinaldo Colucci, que é grande nos seus incontáveis resultados no triatlo e também no seu 1,90 m de altura. Atualmente com 36 anos, nascido em Descalvado, São Paulo, iniciou no esporte num projeto social da empresa onde seus pais trabalhavam para aprender a nadar. E em 1995 entrou para o time de competição dessa empresa, do projeto, e isso na sua primeira prova, primeira vitória, um duatlon do Sesc em São Carlos, estimulado pelo seu então técnico Cali, e a partir dali passou a se dedicar ao triatlo. O que chama atenção no Reinaldo é a versatilidade, e isso pode ser observado em vários seus resultados expressivos, em provas de todas as distâncias, como campeão dos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara 2011, 2 Jogos Olímpicos em 2008 em Pequim, 2012 em Londres, já participou 2 vezes no Ironman Kona, e no Ironman Brasil foi 4º lugar em 2005 e em 2017, e em 2º lugar em 2007 e 2009. E há 2 semanas foi bronze no Mundial de Longa Distância de Almer, cravando 7 horas e 45 minutos e 15 segundos na distância Ironman. Então, sem muitos, queria agradecer sua presença, Reinaldo. Fico muito feliz que você venha aqui conversar com a gente. Oi, Betão. Oi, pessoal. Prazer é meu estar aqui batendo esse papo com vocês aí, falar um pouquinho da minha história aí e do triatlon, né? Que é o que todo mundo adora aqui. Isso aí. Bom, eu sou fã do Reinaldo, já falei pra ele que eu acompanho ele desde que eu vi ele em Olambra pela primeira vez com uma Aerotec amarela, né, Reinaldo? Foi 2000, 99, por aí, né? A Aerotec ainda tem esse quadro até hoje. Guardado. Nossa. Betão, explica pra nós o que é uma Aerotec, por favor, que o pessoal não sabe o que é uma Aerotec. Pô, era uma bike, era uma marca de bike que a gente que teve aqui, acho que foi nessa época, né, Reinaldo? 99, 2000, por aí, né? Não, acho que foi um pouco depois. Na época foi 2003, algum importador, né? Que naquela época não tinha tanta variedade de bikes e tal, e na época o carbono ainda não era uma unanimidade, mesmo entre as marcas mais tops, e esse importador trouxe essa marca do Brasil com vários modelos, era uma bike mais acessível, né, de alumínio, e eu tinha lá a minha bike, a amarelinha lá, a Aerotec Tour, era o modelo. Tá comigo até hoje. Quem não lembra dessa bike, né? Pô, teve uma galera que eu tive vários atletas que tiveram essa bike, inclusive. Fizeram até Ironman com essa bike depois, lá pro 2005, mais ou menos. Eu fiz o Ironman em 2006 com uma Aerotec. Aí, ó. Muito legal. Aí, ó. Mas, ó, o programa de hoje eu queria que o Wagner começasse. A gente vai usar toda a experiência do Reinaldo aqui, que todo mundo é fã dele. Senão a gente vai ficar aqui rasgando seda, porque todo mundo é fã desse cara, né? O cara é um monstro. Mas a gente quer usar essa vivência dele também para falar sobre as curtas distâncias e as longas distâncias, Wagner, que é uma coisa que a gente sempre fala. Então vamos à sabatina aí, vamos saber um pouco da opinião também do Reinaldo sobre esse assunto. É para bater forte, Serginho. Você que sabe, como é que você tá hoje? O medicamento, como é que tá? Que nível que tá aí? Tá controlado, só que eu não tomei ontem, então eu tô meio nervoso hoje. Então vai. Antes de tudo, eu queria também dizer que sou fã. Quem eu lembro. Não é, né? Quem não é fã? Pronto, fala. Deixa eu meu momento fã agora, dá licença. E aí eu lembro que o Reinaldo, acho que em 2011, esteve aqui em São Paulo, no curso nível 2 da CBTRI, em que veio o Sérgio Santos, e ele veio trazer a medalha, que naquela época ele tinha sido, se não me engano, campeão pan-americano. Eu acho que ele lembra disso, todo mundo pediu pra tirar foto, porque ele foi um barato isso. Mas, tirando o momento de tietagem aqui, começar, né? A primeira pergunta que eu sempre venho na cabeça, assim, Reinaldo, é o seguinte: normalmente os atletas, eles acabam sempre se especializando numa determinada distância, né? Normalmente eles vêm da distância olímpica, né? O triatlon standard,
e depois ocorre uma migração natural aí para as provas longas. No seu caso, desde muito cedo, você também competiu nas longas, né? Me fale os pontos positivos e os possíveis pontos negativos dessa escolha. E por que você decidiu pelas distâncias longas tão cedo? Foi uma questão do técnico, né? Foi uma questão do dinheiro? O que rolou? Bem, Wagner, eu acho que na época que eu estava despontando ali, que quando eu estava com os meus 18 anos, né? Passando para profissional, nessa fase de maior destaque, o triatlo no mundo também passava por uma certa reestruturação, né? A gente tinha acabado de passar os primeiros Jogos Olímpicos em Sydney, em 2000, estávamos indo para os segundos Jogos Olímpicos, e o esporte, de certa forma, ainda é muito jovem, e era mais jovem ainda quando a gente fala em 2004. E a gente tem aprendido muito com o esporte ainda, né? Eu acho que a gente afirmar qualquer coisa hoje do que é o certo, do que é o errado com o triatlon, a gente ainda está falando muito da opinião de momento que o próprio tempo vai corrigir lá na frente ou não. O que acontecia na minha geração, que aconteceu na minha geração até na geração anterior, é que quando o esporte passou a ser olímpico, que a prova foi decidida que seria uma prova com vácuo, já meio que houve uma separação mundial ali. Atletas que nadavam bem partiram para a prova com vácuo, a distância olímpica. Atletas que não conseguiam nadar bem já meio que se direcionaram para provas sem vácuos, de distâncias maiores. No entanto, quando a gente olha para trás, e isso o treinador que sempre me acompanhou desde no começo, que era o Brett Sutton, né, que inclusive trabalha comigo até hoje, tinha essa experiência desde o início. Ele conseguia ver isso claramente, que, puxa, os melhores atletas, tanto na distância longa quanto na distância curta, eram atletas completos. Eram atletas que sabiam nadar e tinham velocidade também para correr. E a única questão que havia essa diferenciação, porque um atleta acabava optando por uma prova mais curta ou mais longa, era basicamente o calendário e os objetivos. Mas, na verdade, os atletas que eram competitivos, tanto na distância longa, poderiam ser competitivos também na distância curta, porque eram atletas completos, e vice-versa. E é tanto que uma prova disso hoje é que os atletas que estão dominando as provas de longa distância hoje são atletas completos. A gente fala de Frodeno, a gente fala da Daniela Riff, que foi, cara, medalha em Mundial Sprint da ITU e dominou a longa distância. Então, hoje não existe espaço para você ser um atleta incompleto, tanto na prova longa quanto na prova curta. Falando mais especificamente do Reinaldo, em 2004, que era esse ano que eu fiz meu primeiro Ironman em Floripa, era um ano bem complicado. Eu ainda não tinha patrocinadores, eu estava começando a despontar, e era um ano olímpico. E a gente sabe que no Brasil o investimento em esporte é sempre escasso ou é reduzido, e quando a gente ainda fala em anos olímpicos, o foco, um pouco do recurso que a gente tem acaba sendo totalmente direcionado para os atletas que vão para os Jogos Olímpicos. Em 2004, eu não tinha a menor chance mais de classificar para os Jogos Olímpicos, porque a gente sabe que o processo de classificação é um processo longo, envolve várias provas, vários anos. E olhando aquela oportunidade, o Brett com o Cali, que era meu treinador na época também, falaram, puxa, Reinaldo, eu acho que você então deveria fazer o Ironman Brasil. É uma prova super longa, na pior das hipóteses vai ser um ótimo treino para você seguir o resto da temporada, vai ser um dia que você vai lá e vai fazer uma prova, a gente usa essa preparação para o Ironman para seguir como uma base para você para o restante da temporada, e, puxa, vamos fazer o melhor possível com essa opção. E acabou dando muito certo. Eu acabei fazendo um planejamento não muito longo, né, até disputar essa prova do Ironman na época, e fui lá com a minha Aerotech, equipamento super simples, e fui o melhor brasileiro na época. Fiz 8 horas e 49. Eu acho que na época, né, que a gente não tem tanta informação, né, na época não tinha internet, não tinha pesquisa em sites, então chegaram até a comentar comigo alguns gringos depois que nenhum atleta na idade que eu tinha de 18 anos havia feito um tempo daquele, até aquele certo momento. Então, na teoria, deveria ter sido o recorde mundial de um atleta sub-20, vamos dizer, em 2004. E, cara, eu acho que o tempo provou
justamente com essa teoria do Brett, que, cara, você disputar a prova longa ou curta, uma prova acaba não interferindo no seu desempenho da outra, contanto que você tenha o planejamento adequado para cada distância. É bem complicado, né? Você, assim, você citou aí alguns exemplos, tipo a Riff, né? E o Frodeno, que eventualmente todo mundo acaba indo pro longo. Você sente que pro atleta profissional, a visibilidade e o retorno financeiro estão na longa distância? Você também comentou nessa sua última fala sobre a dificuldade de ter apoio, né? De ter patrocínio. Como é que é? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que vale sim motivar a investir no Olímpico? Então, a questão de investimento varia muito de um cenário para o outro. A verdade é que o triatlo é um esporte pequeno a nível mundial. Se a gente olhar hoje, por exemplo, os dados que a PTO, que agora é a Professional Triathlete Organization, que é a entidade que está tentando organizar o triatlo profissional no mundo, tenha levantado, o triatlo gira em torno, o triatlo profissional, quando a gente fala de premiação, de patrocínio, de tudo que envolve realmente a prova no setor profissional do evento, não o Ironman inteiro, por exemplo, mas só a categoria profissional. Eles fizeram um levantamento e girava em torno de $30 milhões no ano. Então, puxa, se a gente somar todas as premiações que distribuiu no ano todo, em todas as provas no mundo, tudo que os atletas ganharam de patrocínio e tal, chega em 30 milhões. Eles fizeram uma conta parecida com o golfe e eles chegaram em 2 bi. Então, ou seja, o triatlo é em torno de 1,5% do tamanho do golfe em questão financeira. Então, cara, o nosso esporte é muito pequeno. Quando a gente fala, principalmente do esporte profissional, tem muito a crescer, tem muito a desenvolver. E essa questão do investimento varia muito. O Brasil, quando, por exemplo, teve o direito de sediar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, toda empresa, todo patrocinador, todo projeto do Brasil que se formou desde 2009, quando o Rio foi anunciado, até 2016, queria estar envolvido com os Jogos Olímpicos do Rio. Era muito difícil você conseguir um recurso ou um patrocinador focado em outra distância, sendo que o maior evento de esporte mundial ia acontecer no Brasil. Todo mundo queria estar aproveitando um pouquinho desse barco, né? Então, acho que existem muitas variáveis entre o que gera de dinheiro no Olímpico ou no longo. A visibilidade é maior, é menor? Vai depender de região para região, vai depender de época para época, mas o fato é que o triatlo profissional é um esporte pequeno e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E até assim, só voltando na outra pergunta, né, que a gente fala dos atletas olímpicos que passaram para a distância longa. A gente tem hoje um exemplo vivo da Lucy Charles, que é uma atleta super jovem que está fazendo exatamente o inverso. Ela começou com provas longas, foi campeã mundial do Ironman da categoria, hoje acabou de ser campeão mundial na Elite agora do 70.3, nunca tinha disputado nenhuma prova de distância mais curta e esse ano fez etapa da Super League e ganhou, fez a etapa da WTS de Leeds, foi a primeira a sair da água e foi top 10. Então, assim, cai na mesma teoria que eu disse que foi aplicada comigo, que a Lucy também é um outro exemplo claro. Quando o atleta é completo e consegue desempenhar bem a modalidade triatlo, ele consegue se adaptar em qualquer distância. E ela vai fazer de novo agora, né, o Super League, né? Tanto a Lucy Charles, quanto o Gustav Iden, quanto o Blumenfeld. Acho que todos eles vão fazer o próximo Super League em Malibu agora, né? Puxa, eu não sabia. Aí, ó, tá aí. Outro fato bacana. Tenho certeza que a Lucy vai chegar lá e vai andar na frente, mesmo numa prova super, super curta. Tem um ponto importante. O Brett Sutton é um técnico que não usa nenhum tipo de controle com seus atletas. Ele está perto e utiliza muito o feeling dele e a experiência. Hoje em dia, se a gente está falando de atletas que têm total controle de tudo. Você possivelmente foi um cara que deu certo, mas você acha que isso é a fórmula para todos os atletas? Você não acha que o controle hoje associado à experiência de um técnico pode trazer muitos melhores resultados, como nós estamos vendo hoje, inclusive com a quebra de recordes? Cara, eu acredito que quanto mais informação a gente tem, é melhor para você ter o seu acerto na questão do planejamento. Como você falou, o controle está ali para te dar informações, dados, que você vai ler esses dados e transferir ele na forma dos ajustes que você precisa fazer no treinamento.
um próprio fator que todo mundo diz, que o ciclismo no triatlon de longa distância melhorou muito, os tempos baixaram muito nos últimos anos, que todo mundo está pedalando muito, e eu atribuo isso 100% ao potencímetro. Cara, na minha época, quando eu comecei lá em 2004, 2005, você ia fazer a prova, o potencímetro era uma tecnologia que estava acabando de sair no mercado, e o papo muito corriqueiro entre os atletas era a cadência. Você tem que girar, você tem que pedalar, você tem que sair com as pernas leves para correr. Você quebrou na prova, vai para trás e começa a girar para sair para correr bem. No Ironman ficou pesado, puxa, pedala leve para ir pro final. Cara, você pedala leve, você está pedalando vento, você está demorando o dobro do tempo para pedalar a mesma distância que você tinha que pedalar e não está aplicando o que a gente sabe hoje que é watts. Hoje ninguém fala mais pedala leve, todo mundo fala diminui a potência. Mas você vai manter a sua mesma cadência e vai fazer o que você está preparado a fazer numa intensidade menor até o final. Então, realmente, essa questão do controle dos dados, que hoje a enxurrada de informações que a gente tem hoje, é muito importante e contribui muito para que o esporte evolua. Mas no caso do Brett, cara, presencialmente, ele consegue ter essa leitura do que você está demonstrando, do que você está reagindo no treino, do que você está conseguindo fazer, sem ter essas informações dos números. Isso é um talento dele, que, cara, é algo muito raro, muito difícil, muito individual dele, e é o que faz ele o melhor treinador do mundo e ponto final. Pode pegar o segundo melhor atleta vitorioso no triatlo mundial e não vai ter a metade de títulos que ele tem. Isso é fato. Mas concordo com você, quanto mais números você tiver, mais informação e saber usar isso de forma coerente junto com o fator humano do treinador, porque hoje eu acho isso é uma coisa muito importante a ser mencionada. Hoje todo mundo foca muito no número e isola o fator humano. Cara, o treinador, a gente está lidando com atletas que são seres humanos, que têm variáveis, X variáveis que os números não vão conseguir ler jamais. E o treinador também tem o fator humano dele, tem o olho dele, tem o feeling dele, tem a percepção dele. E esses dois fatores, ao meu ver, tem que ser sempre os prioritários, e a questão dos números, dos dados, do replanejamento, da periodização do treinamento tem que ser seguido após esse fator humano, tanto do conjunto treinador com o atleta. Muito bem, muito bem. O Reinaldo, aproveitando aí esse assunto que a gente está falando, a gente sabe que normalmente as pessoas, os atletas, tanto os amadores, eu não sei isso que eu queria saber de vocês, se os profissionais também funcionam assim, eles se sentem melhor em alguma determinada distância de prova que favoreça, se você acredita nisso, ou se não, né? Ou se isso é aquele tal negócio. Não, é só você treinar para aquela distância que você vai se sentir melhor. Quer dizer, a gente é adaptável às distâncias, ou geneticamente, ou por vocação, você acredita que as pessoas, os atletas, eles têm alguma vocação para uma distância. E no seu caso, quais as distâncias que você se sente mais confortável, ou que para você eram muito difíceis e hoje você se sente melhor? E qual que é aquele calcanhar de Aquiles, né? Que tipo de prova para você é aquela que pega? Bem, com certeza o fator genético, como você falou de predisposição, existe. Vai ter atletas que vão ter facilidades para distâncias mais curtas, outros vão ter mais facilidades para distância mais longa, seja pelo biotipo do atleta, seja por questão genética e tal. Falando especificamente do Reinaldo, uma distância que eu me sinto muito bem competindo é a distância de meio Ironman. Eu acho que é uma prova que a gente consegue aplicar tanto as qualidades de uma prova mais rápida, como de um olímpico, como também entra a parte de resistência. Se você realmente não estiver bem treinado, o fitness em dia, você vai quebrar numa prova de meio Iron e não vai conseguir segurar aquele ritmo até o final. Então, hoje, para o Reinaldo, ainda nos últimos anos, né, vamos dizer, tem sido uma distância que eu tenho me sentido melhor competindo. No entanto, o Brett sempre diz para mim que, cara, o meu perfil é para prova de full. Desde quando eu comecei com ele lá em 2004, que a gente falou dessa história do Ironman de Floripa, ele me repete essa história, fala: Reinaldo, a sua prova é o full. Você vai realmente, o seu corpo foi feito para distância full. Você compete o resto bem? Compete, mas eu ainda acredito que o seu melhor potencial está no full. E até
seguindo esse raciocínio do full, para mim, quanto menor a distância, mais eu sofro. Para mim, competir uma prova short, uma prova super sprint, consigo ser competitivo a nível mundial, consigo, porém, para mim é mais difícil. Para mim, quanto mais a gente entra no fator resistência, endurance, é onde eu me sobressaio. Eu queria aproveitar, só fazer um complemento. Você falou, né, quanto mais curta a prova, maior o sofrimento. Isso a gente sabe, imagina, né, que a intensidade é maior. No teu caso, Reinaldo, como profissional, se você olhasse assim o Reinaldo há 10, 15, 20 anos atrás, você acha que com o passar do tempo, assim como para os amadores, para nós, ou para os profissionais também, a prova de curta distância, aquele sofrimento, aquela intensidade, ela vai cansando, ela vai quase, entre aspas, enchendo o saco? Fala, puta, não aguento mais, não quero mais sofrer aquilo que eu sofria quando eu tinha 20 e poucos anos. Assim, não que você não sofra no meio, mas como você falou, você aplica a técnica, a intensidade, mas você também tem, né, a parte do endurance junto, né? Óbvio que é diferente de quando você fazia aquelas provas de short, que era o coração, era pra morte, né? Um negócio completamente... Isso vai mudando conforme o tempo também na cabeça dos profissionais? Isso que eu queria entender. Bem, eu acho que até o Wagner pode explicar um pouco melhor isso, mas fisiologicamente o corpo nosso vai mudando. Se você perguntar pro Reinaldo, puxa, o que é o seu corpo hoje com 36 anos comparado com o que você era com 18 anos? Cara, um exemplo claro, com 18 anos, eu chegava para fazer um treino de natação, você falasse assim, Reinaldo, faz um tiro de 400. Cara, eu caía na água, provavelmente o tempo que eu ia fazer de 400 sem aquecer, sem fazer nada, era muito próximo ou igual se eu tivesse feito um aquecimento apropriado. Hoje isso já não é bem assim, eu tenho que chegar lá, tenho que gastar o meu tempo para aquecer, para preparar a máquina, vou conseguir fazer meu tiro de 400 muito bem, mas não tem essa questão do start, já foi, entendeu? Igual o carro de hoje que a gente aperta o start stop lá do botão, tem que realmente ter um processo para o Reinaldo chegar nesse nível, e isso foi mudando com o passar dos anos. Na questão mental, cara... É isso. Na questão mental, porque no corpo a gente sabe, né? Mas mentalmente a cabeça do atleta profissional ela vai mudando também, como a do amador, né? Assim, se te passar. Cara, é isso que eu queria entender. Eu não sei, porque a gente, tipo, eu vou falar do Reinaldo. Eu gosto de cara, ter aquele objetivo e conseguir executar, entendeu? E eu consigo bloquear muito bem essa questão do, puxa, o quanto de sofrimento que eu tô tendo que fazer para executar aquela velocidade. Cara, isso eu consigo bloquear e a minha felicidade está em conseguir executar o que eu quero. Então a questão da dor é uma coisa que eu consigo isolar e focar na execução. O que eu curto pra caramba, por exemplo, vou fazer uma prova super sprint, uma prova de team relay, cara, e eu quero executar aquela velocidade. Se eu tô treinado e consigo executar aquilo, cara, essa questão do psicológico ela é irrelevante, porque eu tô tendo a satisfação de executar o que eu consigo. A partir do momento que realmente você não consegue executar, seja por fitness ou por questão técnica ou habilidade ou idade, é lógico que isso passa a ser menos prazeroso do que era antes. Reinaldo, você teve em Rio Maior, né, treinando lá com a equipe brasileira lá, né, nos intervalos que eles fizeram lá. Como que foi treinar com o Sérgio Santos, né, e quais as diferenças que você observa no trabalho dos europeus, né, na preparação? Cara, o Sérgio agora nesses últimos anos ele tem o papel de diretor técnico, né? Então ele nem é treinador mais da seleção já faz um bom tempo. Eu consegui acompanhar um pouco o trabalho dele como treinador no ciclo anterior, quando ele ainda era o treinador do projeto. Sim. Uhum. Cara, o Sérgio é um treinador super competente, super organizado. E tem a forma de trabalho dele mais voltada especificamente para essa questão de potência, intensidade, uma linha mais menos, talvez, com menos trabalhos de endurance, de resistência e mais para potência. E no caso, o que eu sempre consegui executar de forma melhor é focar realmente o trabalho mais na parte de endurance e menos na parte de velocidade, de pancada, né? Enfim, existem muitas variáveis de treino. Eu acompanhei um pouco o trabalho do Joel Filiol, que também treina alguns atletas. Eu tenho contato com alguns que me passam as séries que eles fazem. E existem, sim, algumas diferenças. E basicamente, hoje a ITU, quando a gente fala, tá cada vez vai ficando mais curta, né? Eu acho que a intenção deles é realmente cada vez mais tentar fazer uma forma para passar na televisão, no formato da Olimpíada, que vai ser
cara, vai acabar morrendo no super sprint em tudo, aquela prova super curta, explosiva. E aí, realmente, cada vez mais o talento, aquela predisposição do atleta ter aquela aptidão para performar por um tempo mais curto vai ficar muito maior do que propriamente o treinamento, porque você não consegue, a sua margem de melhora acaba sendo reduzida, né? Uhum. Então, realmente, quando você fala de treinar em provas curtas, os europeus ou qualquer outro treinador, ele vai focar mais na parte de explosão, de intensidade. Tem uma coisa muito legal também, Colucci, que você falando das provas, né, que ficando aí cada vez mais no super sprint, diminuindo as distâncias, e é realmente uma condição que a gente tem acompanhado, e muda totalmente o formato de treino, inclusive possivelmente a idade dos atletas, né? A gente tem acompanhado muito isso. Um ponto importante que é, quando a gente pensa em Super League, você vê ali alguns formatos de prova que são diferentes do que nós estamos acostumados. Você acha que isso pode ser uma tendência também para a ITU, ou seja, eles migrarem algumas coisas em termos de prova? Cara, eles estão tentando fazer isso, né? Porque até nós mesmos que somos triatletas, a gente sabe que o triatlo é muito legal fazer, é muito legal treinar, ter um projeto e tal, mas assistir não é o esporte mais com o entretenimento melhor do mundo, né? Até nós mesmo que adoramos o esporte, a gente vai acompanhar uma prova, cara, cai naquela mesmice lá que todo mundo fala, puxa, agora não vai acontecer nada por meia hora, eu vou lá dar uma voltinha e volto. E isso é péssimo para a questão de entretenimento, para tentar atrair pessoas novas para o esporte e tal. E a ITU está testando também formatos novos. A gente já vê que por alguns anos, por exemplo, lá em Tijuvaros, que é uma World Cup super tradicional, eles vinham com esse formato de semifinal no sábado, final no domingo. Esse ano eles fizeram a WTS em Montreal, que foi uma semifinal com repescagem no sábado e 3 provas seguidas no domingo eliminando. Então, eu acho que isso é super válido. Eu acho que quanto mais formatos eles tentarem introduzir no esporte para tornar o triatlo atrativo, emocionante, para que novas pessoas olhem o esporte e despertem a curiosidade, a vontade de também fazer, eu acho que é super válido. Legal. O Reinaldo, falando agora sobre um pouco sobre lesões, né? A gente, como fãs aí também, a gente sabe e acompanha um pouco do teu histórico com as lesões, né, que você teve. E a gente viu que uma delas é o tendão de Aquiles. O Sebastian Killing também é um atleta que a gente gosta muito e é um cara que sofre bastante, né, para retornar de algumas lesões, de algumas coisas que ele tem. Você acredita que isso vem por causa do volume de treino, né, para as provas que vocês fazem? Como é que você entende essas lesões? Como é que você lida com isso? Bem, realmente a lesão grave que eu tive na minha carreira, que realmente foi por sobrecarga de treino, foi a do tendão de Aquiles, né? Isso aconteceu lá em 2000 e a lesão foi no início de 2014. E realmente 2013 foi o ano que eu estava sofrendo bastante com fascite plantar, com dor no tendão. Então foi uma temporada que praticamente o ano todo haviam períodos do ano que, começava a pegar mais a fascite, pegar mais a dor do tendão, então eu acordava de manhã com o tendão dolorido, travado, frio, aí depois que esquentava, melhorava, aí tratava, dava uma ajustada no treino, existiam fases que melhoravam, depois voltava a atenuar de novo a dor. Enfim, existem vários fatores que eu acho que contribuiu para que essa lesão acontecesse e chegasse a progredir. Não só o fator sobrecarga de treino, volume, etc., intensidade. Eu acho que existe até uma questão de equipamento, que eu acho que também foi algo que interferiu significativamente na evolução da minha lesão. Mas o fato é que a gente no alto rendimento está sempre trabalhando no limite, né? Quando você, por exemplo, olha para uma ponte, um engenheiro vai lá, projeta uma ponte, ele tem os dados lá e ele fala, cara, essa ponte aguenta 12 mil toneladas. Se você colocar 12,1, cara, a ponte vai quebrar e não tem, é matemático. O ser humano não é uma conta exata. Então, a gente olha para 2013, era sempre aquilo, você vai até o limite, eu acho que o limite é vai aqui. Até onde dá, né? Aí você dá aquela recuada, lida com a dor passa a ser algo rotineiro na sua e você acaba introduzindo aquilo como algo normal.
Aí, a hora que ela piora de novo, você acaba avançando um pouco, talvez, aquele limite que antes era o seu limite, você passa um pouquinho mais, mas aí recupera e volta. Você fica sempre naquela expectativa que, puxa, eu tô no meu limite, mas eu suporto, eu vou conseguir e tal. Mesmo que coloca um gelinho, né? Põe o pé no gelo. Fala, mesmo que a sua ponte foi projetada para 12 toneladas, você já tá colocando 18, mas, cara, você acha que vai dar para aguentar. E eu acho que no meu caso foi muito isso. Foi uma temporada inteira que eu tava evoluindo muito, conseguindo meus melhores resultados, lidando com essa questão da sobrecarga de treino, da dor, mas sempre conseguindo diminuir, ajustar, corrigir. E, no entanto, no início de 2014 foi quando, já numa fase mais avançada, que estava nesse limite, durante uma sessão de treino que eu fui fazer, eu realmente senti uma fisgada, uma rompitura do tendão. Então não foi só um negócio do volume, foi realmente uma lesão pontual, que foi de acordo com o volume, que ocasionou tudo isso, mas não foi um negócio, uma lesão crônica, foi uma lesão pontual, uma lesão aguda de um exercício. E a partir dali, que todo o meu problema se agravou, porque aonde foi essa ruptura, que foi na inserção do tendão com o osso, na origem do tendão com o osso, não conseguiu, formou uma calcificação nessa região do osso, e depois, mesmo com a lesão recuperada, essa própria calcificação que o corpo formou no local para corrigir a fissura, que inflamava o tendão. Então, era, vamos dizer assim, o tecido mole do tendão tendo um atrito com um tecido novo, rígido, que foi formado na região, que causava a inflamação. Então, o próprio movimento do exercício, do correr, mesmo que sem carga nenhuma, já inflamava o tendão. Então, eu levei isso a temporada inteira tentando resolver, até que chegou num ponto que eu falei, cara, isso não é crônico, não tem o que fazer, realmente é cirúrgico. E foi a decisão que eu tomei na época para resolver o problema. E graças a Deus, cara, hoje eu não sinto nada naquela perna. Demorei muito tempo para recuperar a questão de força, de tônus muscular, até de feeling para correr, para desenvolver o movimento. Hoje não sinto nenhuma limitação mais com isso, mas foi um processo lento. E hoje a minha preocupação é de machucar o outro tendão, porque esse daqui eu tenho certeza que não machuca mais depois da cirurgia. Que bom que recuperou. E aí eu tenho aqui uma coisa que eu volto nesse tema, Brad Sutton, que muito me interessa. É uma coisa que eu fico sempre pensando muito, né? E aí, como você tem uma relação de longuíssima data, né? Poxa, desde lá de trás, eu nem sabia o que era Brad Sutton, você já treinava com ele. E ele é um técnico que ele é, assim, é bastante peculiar, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um camp que eu fiz lá em Maiorca, e ele, normalmente, ele faz algumas sugestões que eu achava sempre muito fora, assim, apesar de ter outras sacadas que eu achava, como esse cara pensou nisso e eu não. É evidente, ele é o Brad Sutton. Mas, por exemplo, parece que teve uma vez, eu fiquei sabendo que ele mandou você tomar um pote de sorvete antes de uma prova, de um Ironman, alguma coisa, 3 dias antes, porque você precisava dar uma secada, e aí, teoricamente, eu tinha ali carboidrato e gordura, né? Não sei se isso é verdade, você pode confirmar aqui pra gente, ou falar, não, isso é loucura, ninguém nunca fez isso. E eu queria saber um pouco mais, assim, nesses anos todos, o que é mais de maluco, assim, ou engraçado, você viu ele indicando, ou falando que você falou, meu Deus do céu, faço isso ou não? Eu vou contar uma história lá de Maiorca, em que ele pediu pra Nicola, que tava gripada, né, ela gripou lá na época, e ele pediu pra ela dormir com a meia, com uma cebola e um alho na meia pra melhorar, né? E assim, isso é real, ninguém me contou, né? Contou. Aliás, ele contou, né, na verdade. E a Nicola falou que sim. E eu vi a Nicola correndo depois no outro dia, morrendo de tossir, ou seja, não melhorou, mas talvez como placebo ajudou. Eu queria escutar de você, cara. Esses conselhos de vó, né? Parece mandinga, assim. Cara, assim, vamos falar do Brett, né? Ele tem um histórico muito... a família inteira dele é treinadora esportiva. O pai dele foi treinador da equipe australiana de natação por vários anos. O irmão dele foi o treinador de velocidade da equipe australiana de natação por vários anos também. E o Brett também, antes de ser treinador de triatlon, ele era um treinador de natação também da equipe australiana, chegou a ser o treinador nacional. Então, assim, cara, se existe o gênio, o talento, a genética para você ser treinador, eu acho que a família dele tem, porque todo mundo lá é muito bom nisso. Ele trabalhou um bom tempo na carreira dele, por exemplo, com cavalo, ele treinava cavalo. E até ele usa vários exemplos
que o cavalo não fala para você que ele tá cansado. O cavalo, se você colocar ele para correr, eu não sei se o cavalo não sente dor, o que ele sente, mas ele falou que o cavalo corre até morrer. Continuar batendo no cavalo e falar corre, não é que ele vai chegar uma hora e falar assim, não aguento mais, tô cansado, não vou correr, ele para. Não, o cavalo vai correndo até a hora que ele infarta, morre, já era. Então, o cavalo, você precisa, o animal, como ele não tem essa comunicação com você precisa realmente olhar o que o cavalo tá te mostrando, o corpo dele tá te mostrando, e em cima disso tomar suas decisões para saber se o que você tá prescrevendo de treino para ele tá dando um efeito positivo ou negativo. Fora isso, uma outra coisa que o Brett faz muito, e eu acho que é uma coisa que eu acho muito interessante, ele pesquisa muito com outros atletas, com atletas de gerações anteriores, os que os caras fizeram e deram certo, e deu certo. E tenta replicar. Ele fala, puxa, se esse cara conseguiu fazer isso lá atrás e deu certo, cara, eu vou replicar com o meu atleta aqui que vai dar certo. Hoje, por exemplo, que fui treinar com ele lá na Europa, cara, ele tem artigos lá, ele tem treinos de sessão de corrida do Ron Clarke, que é um corredor australiano da década de 80, acho que foi campeão olímpico de meia distância. Cara, ele tem as séries do cara lá na década de 80, e ele fala assim, cara, na década de 80, a gente tinha 10 australianos que corriam os 10 km sub-29. Hoje a gente tem 2, 3, sei lá. Ele fala os números, eu não vou lembrar, mas falou, cara, não é possível que os caras estavam fazendo algo errado e tinha mais gente. Então vamos olhar o que eles estavam fazendo, estava dando certo e vamos replicar. Esse caso do sorvete que você falou, no caso da Nicole eu não posso mencionar, comentar, porque eu não sei exatamente o contexto, mas no caso do sorvete, cara, eu uso até hoje, e se você quer a explicação que a gente usa para isso, é o seguinte: primeiro, não foi algo que ele tirou da cabeça dele, foi algo que ele sabe que outros atletas que já faziam Ironman, que eram vencedores, faziam isso também. Então, ele foi pesquisar e os caras passaram essa informação para ele, e ele então replicou conosco. E a explicação, basicamente, o que é? Numa prova de Ironman, você vai ficar, cara, no meu caso, 8 horas competindo. Cara, a última coisa que você quer numa prova de 8 horas é ter problemas estomacais. É ter indigestão, ter indisposição estomacal durante uma prova de 8 horas. Cara, a primeira coisa, lógico, não sou nutricionista, não posso falar com toda eu vou falar da minha experiência prática. O conceito que ele dá é que você tem que evitar, nas últimas 24 horas anterior à prova, a ingestão de fibras. Quanto menos fibras alimentar você ingerir, menor vai ser o seu bolo fecal, você vai conseguir eliminar isso antes da prova, e durante a prova a chance de você ter indisposições estomacais, tal, ou até ter que parar e ir ao banheiro, diminui muito, porque você diminuiu a ingestão de fibras nas últimas 24 horas. Cara, a resposta prática do sorvete, se é a melhor refeição a ser feita ou não, é que não possui fibra alimentar. Se você pegar um pote de sorvete e for ler lá a instrução alimentar do sorvete, cara, a fibra alimentar é quase zero. Ele é super calórico em carboidrato e gordura e vai te suprir, então, na sua necessidade calórica para realizar a prova do dia seguinte, sem a ingestão de fibras, que é, por todos esses motivos que eu falei, que é o objetivo principal que ele busca. Cara, resumidamente, é isso. Se a explicação fisiológica para isso está totalmente correta, cara, eu não sei. Mas funciona para eu garanto que pronto, Wagner, nossa dieta tá certa, Wagner. É tudo que eu queria escutar na minha vida. Todo mundo fica falando da gente. Agora a gente pode assumir o sorvete todo dia sem culpa, entendeu? Não, já que você passa 8 horas de exercício no dia seguinte, cara, pode ir lá que você vai ganhar 1 caloria, 1 grama de peso. Esse então, detalhe, né? Tem que fazer o Ironman depois. Se você assume isso...
A verdade é que agora todo mundo vai querer tomar sorvete antes da prova, né? O Wagner já tá aqui pensando, vai chegar pra mim a mensagem falando, a minha dieta pré-prova é um sorvete, de manhã, de tarde, de noite. Se isso vai gerar um problema pro Wagner ou não, eu não tô nem aí, porque quem fez a pergunta foi ele, entendeu? Se ele não concordasse, ele podia omitir a pergunta e pronto. Agora eu dei a minha versão, agora ele vai ter que fazer a dele. Não, eu não vou me importar, eu também não vou me importar se eles não passarem mal. Podem comer sorvete, se eles não comerem, eu comerei. Fiquem tranquilos. Pode comer, mas tem que correr igual o Reinaldo depois, né, Wagner? O fato também que tem que ser muito frisado é que eu não vou fazer isso, cara, na prova somente, sem testar antes. Sim, claro. Então, puxa, é lógico, cara, que, é uma coisa nova que eu vou fazer na prova. Isso é a regra número 1, cara. Você nunca vai testar nada na sua prova. Exato. Entendeu? E se tivesse testado dado errado, você não faria, né? Exatamente. Exatamente. Então, cara, com o Reinaldo, eu garanto pra você que funciona. Com outros atletas do Brett, que ele também prescreve isso, cara, todo mundo usa, funciona. Acho que algum pode ser que faça a sua adaptação individual, porque tem alguma outra necessidade. E eu tenho também o meu ritual pré-prova, que não envolve só o sorvete, envolve outras coisas, mas também não vou dar ouro aqui pra você, de graça, assim, né? Então eu vou esconder um pouco o jogo. Mas, cara, o sorvete é real, a história, e funciona com o Reinaldo, ponto. Boa. Ah, legal. Acho que é importante. Eu já sei, é aquele sorvete com gotas de chocolate, fala a verdade. É isso, esse é o segredo. Caraca, o duro é isso. Você fala sorvete, o cara já pega o sorvete, bota a farofa, bota a cobertura, bota não sei o quê. Daqui a pouco o cara tá comendo um negócio desse tamanho de sorvete, aí não vai dar certo, vai pôr a culpa no Reinaldo ainda. Na véspera da prova, eu tava na Holanda, né, cara? Aí fui lá no supermercado, só tinha aquelas marcas europeias top. Eu falei, nossa, cara, eu acho que eu quero fazer mais Ironman. Isso é muito bom. Precisa lembrar todos, viu, Betão, que é sorvete sem os toppings, né? Precisa lembrar isso. Pra deixar bem claro. E daqui a pouco já viu, né? Reinaldo, eu li uma entrevista sua que você falou que tinha o sonho de ser top 3 em Kona, né? E antes de encerrar a carreira. Mas nas últimas participações da ilha, você sofreu bastante lá, né? Com o calor, com a corrida, ou com os dois, né? Com a combinação dos dois, né? Você ainda tem esse sonho? Como é que tá isso? Como que você planeja? Você planeja ainda uma ida a Kona e um resultado expressivo lá? Cara, Kona, realmente pra minha geração, é o evento mais icônico do triatlo mundial. Não tem como você falar que, cara, você não quer vencer Kona, não quer ser pódio em Kona. Cara, é impossível não dizer isso. Lá é a melhor prova do ano, é onde estão os melhores, e é lá que realmente é decidido o título mundial. Vai ser isso durante os próximos anos, durante a próxima geração? A gente não sabe. A Ironman agora acabou de anunciar que talvez tire da ilha o mundial. A PTO agora está se organizando para montar um circuito de provas que talvez daqui a uns anos, cara, seja mais prestigiada, tenha mais valor do que propriamente Kona, entendeu? Falando especificamente das minhas duas participações em Kona. 2009 foi um ano que eu me preparei especificamente para Kona, já vi uma pegada melhor de longa distância. Cheguei na ilha super bem, fiz uma prova super bem até, cara, faltando 20 km da bike, que daí eu me arrastei até o final. Então, sofri porque eu arrisquei. Tentei, a prova estava dando tudo certo para mim, chegou aquele momento da prova que você tem que decidir entre, puxa, continuo arriscando ou dou um passo para trás, continuei arriscando e infelizmente naquele ano não deu certo. Acabei fazendo uma maratona realmente muito sofrida, foi um ano que fez muito, muito calor, cara, fez muito mais calor do que o ano que eu voltei lá em 2017, ventou mais na bike do que 2017, até me lembro que no final da prova a Fernanda fez a prova aquele ano, e no final da prova ela veio falar comigo e falou, puxa, Reinaldo, você escolheu um ano top para estrear em Kona, porque o único jeito dessa prova ser mais difícil é você ver um tufão na ilha e derrubar as casas, que é um furacão, porque eu já vim aqui 20 vezes e, cara, esse foi um dos anos mais difíceis que teve. Então, talvez se fosse um ano mais ameno, com condições menos extremas, o Reinaldo teria quebrado menos, teria feito um resultado melhor. Mas, cara, enfim, atleta jovem, na frente da prova, liderando ali, foi aquela vontade de querer fazer o a mais, né? Em 2017 eu voltei para a ilha, cara, já bem esgotado.
Foi o primeiro ano que eu voltei, né, fazer longa distância, naquele esquema novo da Ironman, né, da WTC, né, a World Triathlon Corporation, de classificação para Kona, que você tinha que fazer pontos, classificar, e aí foi super desgastante. Fiz meio Ironman no Brasil, fiz meio Iron na América do Sul, fiz o Ironman Brasil, depois fui fazer outro meio Iron, fiz o Mundial 60.3. Cara, a verdade é que quando chegou em Kona em outubro, cara, eu já tava esgotado, entendeu? Eu lembro que eu encontrei com um amigo no aeroporto indo pra Kona, ele perguntou, puxa, aí como você tá? Eu falei, cara, tô meio cansado. Ele falou, pô, assim, como cansado, cara? Você indo pro Mundial e tá cansado? Eu falei, mas você perguntou como eu tava, é o que eu tô falando, tô cansado. E realmente na prova, o que eu senti foi cansaço, eu não consegui render o que eu podia render, porque, cara, eu já tava na decadência da performance, porque a temporada foi muito exigente. Então, assim, quero voltar pra ilha, fazer um resultado melhor? Lógico que quero. Só que eu quero voltar pra lá com essas condições. Voltar para lá para passear, para conhecer a ilha, ganhar experiência, cara, para mim isso é irrelevante, entendeu? Eu prefiro não voltar para a ilha, fazer outros Ironmans ao redor do mundo, outras provas tão legais quanto Kona, e vencer essas outras provas, ir bem nessas outras provas, e até sacrificar a Kona, contanto que eu veja que naquele momento eu não estou preparado para ir lá e realmente brigar pelas primeiras colocações. Tem um ponto muito importante, né, Betão, que ele falou, que é quando eles mudaram o formato de pontuação para você classificar para Kona, o atleta ele tinha, principalmente o atleta aqui da América do Sul, que viajar muito, né, para fazer provas, muito, porque nós não temos, né, diferente do atleta da Europa, por exemplo, o atleta americano, né, que tem um circuito muito robusto nesses locais, né, realmente, eu não tinha pensado nisso, pro atleta brasileiro realmente um perrengue total, né. Muito grande. Ou seja, agora melhorou muito, né? Uhum. Agora melhorou, você tem que ganhar ou ficar em segundo. Tá ótimo agora, ficou bom. Agora mudou, voltou pro que era antes. Acho que antes tinham mais vagas do que tem agora, porque antes, em 2009, quando eu larguei, tinham 100 prós, 110 que largavam na categoria profissional. 50, né? Agora eles diminuíram, acho que o masculino para 50. Então, realmente... diminuíram as vagas e aumentaram as provas, né? Hoje a gente tem um monte de prova de Ironman, então realmente você tem que ser um campeão de Ironman para ir pro Mundial. Mas eu ainda acho mais justo, porque talvez você garante a sua vaga e não precisa ficar se matando depois para classificar. Você realmente garantiu a sua vaga, colocou como objetivo e competir na ilha, você pode se preparar para esse objetivo, né? E não cai naquela cilada que eu acabei caindo em 2017, a gente tem que continuar correndo atrás de pontos até o último minuto e comprometer toda a temporada. E tinha toda uma questão de prova, eu lembro, né, que a gente tinha que fazer conta de qual prova valia mais pontuação, e aí você tinha que começar a entender todo o circuito e buscar essas provas e ver start list. Realmente, eu lembro que foi um momento difícil mesmo. Pois é. Beto, estamos chegando ao final aqui, apesar, Reinaldo, da gente ter várias outras perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer o episódio 2 aqui daqui a um tempo. Mas realmente parece que a gente falou de pouca coisa. Pois né? Vamos gravar, vamos marcar aí a próxima já, que as perguntas já estão aqui no laço do nosso lado. E acho que o Beto queria fazer o Ídolos. É o xodózinho do Beto. Eu queria saber se você tem aí, Reinaldo, a gente sempre pergunta, né, para todos os nossos convidados aqui, se eles têm algum ídolo no triatlo ou no esporte em geral, né, que gostaria de colocar aqui. A gente sempre faz na sexta-feira, a gente sempre coloca lá no Instagram algum ídolo que a gente tem aqui. Não pode ser o Leandro Macedo, quer dizer, o Leandro Macedo já é o dono da cadeira aqui, aí os outros todos eles são depois do Leandro Macedo. Então a gente tem essa. Se falar Brad Sutton, também vou achar que tá puxando um saco danado. Mas pode ser o Brad Sutton. Mas pode ser. Cara, pode ser o Leandro como menção honrosa também, mas tem que ser. Eu tenho dois atletas que quando eu comecei assim, eu via os caras. Um eu acabei conhecendo depois, tive a oportunidade de inclusive treinar com ele, então para mim foi muito legal presenciar isso no dia a dia. Mas assim, o primeiro atleta que eu, desde moleque, olhava assim e falava, cara, eu quero ser igual a esse cara, o cara é muito bom, era o Simon Lessig, até mesmo porque ele tinha a minha altura, corria com aquela passadona larga e tal, eu falava,
esse cara é o cara, meu. E na época ele era o líder do circuito mundial, ganhou o ITU por várias vezes. Tinha até umas imagens que eu lembro, cara, ele correndo na frente, aquela passada gigante, um monte de gente pequenininho, tipo o Craig Welch correndo atrás dele, tentando acompanhar, ele ficava fazendo zigue-zague, a galera indo atrás, tipo, pra mim que era o máximo. Falei, não, quero ser igual esse grandão aí, esse inglês grandão aí. E um outro cara que eu tive a oportunidade, a honra de conhecer depois, ele me ensinou muito, principalmente na parte de como pensar, de como encarar a questão competitiva, foi o Craig Walton, um australiano, que era um exímio nadador, e, cara, um monstro na bike. Não corria tão bem, porque ele era bem parrudão, bem forte, mas era o cara que destruía. Ele conseguia fazer provas da ITU, largar todo mundo na natação, o pelotão na bike trocar a roda, não conseguir buscar ele, tomar tempo, e ele segurar as pontas na corrida. E depois que conheci o cara presencialmente, treinei com ele, veio aqui para São Carlos, uma época quando ele treinava com o Brett, eu realmente vi que, cara, ele tinha essa atitude agressiva tal nos treinos também, por isso ele conseguia refletir isso na prova. E de sempre fazer o seu melhor, buscar não aceitar a mediocridade, né? O cara queria sempre estar no topo e ganhar. Ele era um vencedor nato, e isso foi uma coisa que eu me espelhei bastante nele também. O Wagner falou que demais e eu tinha botado no mudo sem querer, gente. Sensacional. Reinaldo, de novo, obrigada demais a sua participação. A gente vai marcar versão 2 aí pra gente terminar nossos assuntos. E queria agradecer nossos ouvintes, pedir pra vocês seguirem a gente lá no Instagram. A gente deu o like lá, siga a gente lá no Spotify ou qualquer plataforma que você usa, que isso ajuda muito a gente, tá bom, pessoal? Ô, Reinaldo, a gente vai combinar de tomar um sorvete, já que treinar não dá, eu, Vagnão, a gente te liga pra tomar um sorvete junto aí. É a única chance de estar com o cara, né? Acompanhar o cara no sorvete, a gente ganha, hein, ô Vagnão? Certeza. Obrigado, Colucci, obrigado, viu? Reinaldo, valeu, muitíssimo pessoal. obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Prazerzaço falar contigo aí. Valeu, Reinaldo. Obrigado, foi muito legal. Manda um abraço pra Mariana também, que ajudou muito nesse contato aqui também e é sempre parceira quando eu tô aí por São Carlos pra nadar aí. Pode deixar. Recado anotado. Valeu, pessoal. Valeu, até mais, galera. Gente. Valeu! Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.